Paz do nosso Senhor Jesus, mais uma manhã para a honra e glória do Senhor. Amém? Hoje estaremos meditando em Josué, capítulo 4. O Senhor falou muito nessa palavra comigo acerca de lembrarmos os feitos do Senhor e falarmos com os nossos filhos, com o nosso próximo, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Vamos orar, pedir a presença do Senhor conosco, pedir a revelação do Senhor, aquilo que o Espírito Santo de Deus quer ministrar a cada um de nós nessa manhã. Nós não estamos aqui à toa, nós viemos aqui buscar a face do Senhor, viemos aqui aprender mais de Deus, meditar na palavra dele. Vamos orar. Querido Deus, obrigada, Senhor, por estarmos na Tua presença. Obrigada por mais uma manhã, derramar da Tua misericórdia, pelo fôlego de vida sobre nossas vidas, pelo Teu amor. Eu te agradeço, Senhor. Faz o Teu querer, fala conosco, seja feita a Tua vontade. Tu és bem-vindo aqui no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Fala aos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ao final desse estudo, eu vou estar orando novamente, estarei orando por cada um, intercedendo pelas nossas vidas. Essa manhã, o Senhor me despertou e eu comecei a meditar na palavra em Josué, capítulo 4, e algo não saía da minha cabeça. E ficava indo e voltando, eu até escrevi, eu vou ler ao final, eu escrevi aqui para não esquecer, ao final eu estarei lendo, primeiro eu vou meditar na palavra, aquilo que o Senhor falou comigo e eu passei para o papel. Vamos lá, Josué capítulo 4, verso 1. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, se você é novo aqui no canal, eu tenho o costume de ler o capítulo e vou parando conforme o Espírito Santo vai ministrando no meu coração. Às vezes eu saio muito, daquilo e depois eu volto e eu vou indo por onde o Senhor vai me levando, por onde Ele vai ministrando no meu coração. Tá? E se essa palavra for te abençoar de alguma forma durante a live, que você possa compartilhar para que chegue a outras pessoas, para que alcance outras pessoas e também sejam abençoados com a palavra de Deus. Vamos meditar. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo, tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo, tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes, passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão. Levanta cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número da tribo dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. Para que seja um sinal. Esses primeiros versículos, no capítulo anterior, a gente vê que Deus tinha falado para o povo se purificar, porque Ele faria grandes maravilhas no meio do povo. E Ele fez. Ele abriu o Jordão. Aqui no capítulo 4, o Jordão ainda está aberto e o povo de Israel passando, são milhões de pessoas passando. E aí o Senhor dá uma ordem a Josué. Josué, fala, escolhe um homem de cada tribo, são 12 tribos, escolhe cada homem uma pedra no meio do Jordão, onde eles estão atravessando em seco, e levam para fora, para onde vocês irão passar a noite, onde irão acampar a noite, para que seja por um sinal, como um sinal, para que se lembrem do que eu fiz no meio de vós.
E também no verso 6 diz: para que isso seja por sinal entre vós, quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? A paz do Senhor, irmã Maria, a paz do Senhor. Que tá, Isaac, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Hoje nós precisamos nos lembrar que no futuro os nossos filhos, a nossa descendência, também precisará conhecer ao Senhor. E não é somente lá na frente que nós iremos falar com eles, porque pode ser tarde demais. Desde a mocidade, desde pequenininho, precisamos falar os feitos de Deus, o que Deus tem feito na nossa vida, falar aquilo que o Senhor faz e já fez, falar da palavra. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração em fazer devocionais com os meus filhos pequenos. Não vai ser como eu faço aqui, com certeza, provavelmente um versículo apenas, mas falar para que eles conheçam quem Deus é. Nós precisamos colocar como um sinal na nossa vida, anunciar quem Deus é, os feitos maravilhosos do Senhor, o que Ele fez, que está na palavra de Deus, o que Jesus fez, que se entregou por amor, e por meio dele, de Jesus Cristo, hoje temos parte com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Hoje nós fomos resgatados, fomos arrebatados, tirados do fogo da condenação e temos vida, parte com Deus. Que possamos ter a nossa vida como um sinal, como algo para anunciar às gerações futuras e à nossa geração, a todos quanto o Senhor colocar no nosso caminho, a anunciar os feitos do Senhor. Eu pedi uma mensagem ao Senhor, esse Deus falou exatamente comigo, eu não lembro a passagem, mas eu pedi uma palavra e o Senhor falou: cuida das ovelhas. Que você possa cuidar das ovelhinhas, das ovelhas que o Senhor tem colocado aos seus cuidados. Se é o ministério da tua casa, cuida das ovelhinhas do Senhor. Cuida da tua casa, cuida do teu marido, cuida da tua esposa. Se no ministério dentro da igreja, na obra da casa de Deus, cuida com zelo daquilo que Deus te entregou, cuida das ovelhinhas de Deus. Porque um dia nós estaremos diante do Senhor e teremos que apresentar a Ele o que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu. Aquilo que Ele confiou a nós para cuidarmos. Porque é dele, mas Ele confia a nós para cuidarmos. E precisamos cuidar com todo amor e com todo cuidado. Amém? Vamos lá. Verso 7. Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca, quando os filhos perguntarem. Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número da tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. E quando o Senhor falar contigo, assim como o povo de Israel obedeceu, pegou aquelas pedras como sinal e levou e depositaram ali onde Deus mandou, que você possa fazer aquilo que o Senhor tem ministrado ao teu coração, que você possa fazer com que Deus seja glorificado e louvado por meio da sua vida. Amém? Verso 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes, que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo o que o Senhor
a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. Eu vou perguntar, não custa perguntar, se chegou alguém aqui com desconforto gastro, náuseas, desconfortos gastrointestinais. Se houver, menciona aqui nos comentários, tá bom? Eu estarei orando por você. Diz assim: então eles cumpriram tudo que Josué mandou que fizesse, e assim foi. E eles esperaram. Aqueles que estavam carregando a arca, né, onde a presença do Senhor era onde a presença de Deus estava ali representada. Eles estavam ali carregando a arca do concerto. E ali eles precisavam permanecer no meio do Jordão, até que toda a palavra que Deus tinha os ordenado, até que tudo se cumprisse, para eles poderem seguir adiante. Nós precisamos, quando Deus nos dá uma direção, precisamos seguir a direção até o fim dela, até que Deus fale e dê uma nova direção. Se Deus não te deu uma nova direção, permaneça na que Ele te deu. Siga a que Ele te deu, se lembre do que Ele te falou e caminhe por essa direção. Quando Ele te dá uma nova direção, um novo apontamento, um novo destino, você segue. Amém. Verso 11. E sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Aqui eram 40.000 homens, mas não eram todos os que estavam prontos para a batalha. Eram algumas tribos, as tribos que iriam à frente de batalha. Eles estavam preparados para batalhar, para guerrear. Que estejamos prontos, que estejamos preparados com a armadura do Senhor. Aqui nós podemos meditar em Efésios capítulo 6, se eu não me engano. Eu sempre confundo se é o 5 ou 6, que é muito próximo, mas se eu não me engano, capítulo 6 de Efésios, a armadura do Senhor. Que possamos meditar naquele capítulo, ver cada parte dessa armadura, porque ela é fundamental para a nossa vida, estarmos prontos para a batalha, né? A batalha contra o mal. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra ordens espirituais, forças do mal. Precisamos estar preparados, com o escudo da fé, com o capacete da salvação. Precisamos estar com cada parte da armadura do Senhor. Então, no verso 14, diz: naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no, como haviam temido a Moisés. Em outra versão diz: respeitaram, como haviam respeitado a Moisés todos os dias da sua vida. Deus engrandece aquele que ouve a voz dele e obedece. Deus engrandeceu Josué, porque Josué ouviu a direção do Senhor e cumpriu exatamente o que Deus havia ordenado. Então, no verso 15, o versículo seguinte diz: falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes. Deus está falando a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão, que saiam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subir o Jordão. Ele não falou nem mais, nem menos. Como Deus ordenou a Josué que falasse, assim ele falou com os sacerdotes no meio do Jordão. Que possamos tomar como exemplo para a nossa vida, que venhamos falar exatamente o que o Senhor falou, nem mais,
nem menos. Deus irá honrar aqueles que temem a Ele, que respeitam ao Senhor, que têm Ele como Senhor. O Senhor irá honrar e o Senhor usará de grande maneira e engrandecerá a esses. No verso 18 diz: E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram seu lugar e corriam, como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Era o tempo de cheia do Jordão e ele estava, correndo sobre todas as ribanceiras, sobre todas as margens. E assim como já havia todo o povo passado, as águas tornam. Deus faz voltar ao lugar aquilo que precisava voltar ao lugar, porque Deus já fez o que ele precisava fazer, que era fazer com que o povo dele atravessasse aquele caminho. Deus, ele criará caminhos para que nós possamos atravessar quando não houver caminho. Deus, para fazer com que o povo dele, o filho dele, uma filha dele, chegue aonde ele quer, o Senhor abrirá o caminho. Se ele não abrir o caminho, eu mencionei isso ontem, ele fará com que você ande sobre as águas, mas Deus te levará. Levará todo aquele que teme ao Senhor, que ouve a voz de Deus e busca obedecer à direção do Pai Celestial. Amém? No verso 19, para encerrar, eu vou tentar ler do 19 ao 24, que encerra o capítulo. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do primeiro mês e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: Que significam essas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Mais uma vez, Deus trazendo a memória de que precisamos falar dos feitos dele na nossa vida, que precisamos anunciar aos nossos filhos, à nossa descendência, aos nossos netos, ao nosso próximo, os feitos do Senhor. Verso 23, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, como Deus fez com a geração anterior, que abriu o mar vermelho, o Senhor fez também com a geração futura, que abriu o Jordão, para que eles passassem. Verso 24, e assim encerra, para que todos os povos da terra, conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Que o Senhor seja conhecido, que nós possamos ser um canal para levar a palavra do Senhor, para levar Jesus Cristo aos lugares. Que possamos ser, para que Deus seja conhecido por todos os povos, por toda a terra. Amém? Senhor, ainda nesse sentido de fazer conhecido, ele me trouxe a meditação em Salmos 57, versículo, vou ler a partir do 7. Preparado está o meu coração a Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei, nossa, é difícil, salmodiarei, cantará salmos, louvores. Desperta, glória minha, desperta, alaúde e harpa, instrumentos. Eu mesmo está rompendo a alva, né? O dia está começando. Eu tenho uma janela aqui de frente para mim e o céu está começando a fazer aquela divisão de azul e laranja, né?
E pela manhã nós estamos anunciando a grandeza do Senhor. Estamos anunciando quem Deus é. Estamos louvando a Ele dizendo da grandeza, louvando com salmos e louvores. Eu estou lendo um salmo e Deus me trouxe um louvor da harpa. Eu não sei se eu vou cantar, mas eu vou trazer para meditação esse louvor, que você possa ouvir quando encerrar essa live. Coloque para ouvir esse louvor, medite nas palavras desse louvor, porque de repente o Espírito Santo quer ministrar com você nesse louvor. Amém? E verso 9 de Salmo 57, continuando para encerrar. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus, glória a Deus, e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Amém. E Salmos 77, eu não estou conseguindo parar hoje. A minha voz está até falhando, mas eu continuo falando. Amém, amém. Amém, irmã. Que Deus, eu li agora que a irmã acordou com um desconforto no intestino. Que o Senhor te cure por completo nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade, todo mal, tudo que não provém de Deus, que o Senhor esteja cortando agora da tua vida e te dando saúde, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu perguntei porque eu senti um desconforto que eu não estava sentindo, gastrointestinal, e eu não estava, poderia ser em mim, né? Então eu decidi perguntar, porque se fosse revelação da parte de Deus, porque Deus ele fala assim também conosco. Foi algo que o Espírito Santo me concedeu, né? Às vezes eu sinto algo que a outra pessoa está sentindo, ou sentiu, ou tem sentido, né? Já aconteceu, eu não fumo, e deu sentir a garganta queimar, e deu sentir gosto de cigarro, como se estivesse dentro da minha boca. E naquele dia, o Senhor, ali eu entendi que Deus falava comigo também nas sensações. E Deus estava querendo libertar uma vida do vício do cigarro. Por isso que eu venho perguntar, olha, tem alguém? E Deus, em nome de Jesus, está te curando agora, irmã. Para honra e glória do nome dele, que ele seja louvado. Que o Senhor seja louvado em todo o tempo, porque ele é o nosso Pai. E ele nos ama e ele cuida dos seus filhos. E ele nos chama a cuidarmos uns dos outros, né? Cuidarmos uns dos outros, das ovelhinhas que pertencem a ele. Você pertence ao Senhor, eu pertenço ao Senhor, cada um de nós, que possamos amar uns aos outros e zelarmos, amarmos uns aos outros. Então, no Salmos 77, verso 11, diz assim: Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Aleluia. Cheio de amor, cheio de misericórdia. Não há outro como o nosso Deus. Amém? Vamos agora encerrar. Eu anotei, como eu falei que eu ia trazer no final, eu anotei o que eu escrevi, algo que não saía da minha cabeça. E eu não estou dizendo aqui que foi o Senhor quem disse, mas era algo que ficava na minha cabeça o tempo todo e eu comecei a escrever. Amém? E eu escrevi assim: se é de amor que você precisa, venha ter parte comigo. E esse comigo, pense em Deus. Venha ter parte comigo, como o Senhor Jesus te chamando a ter parte com Ele. Fazer parte do meu mundo. Eu tenho exatamente o que você precisa. Se você quer amor,
venha caminhar comigo, porque tudo que você precisa eu tenho aqui comigo. Fale comigo, sempre. Fale comigo se sentir sozinha, se sentir sozinho. Eu vou ser seu melhor amigo. Posso ser seu amigo? Posso ser seu pai? Pois eu o amei primeiro. Enviei o meu filho amado, para que por meio dele você tenha vida em mim. Aleluia. Para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você deveria receber esse amor. Você aceita a minha presença? Eis que estou à porta e bato. Amém. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. O Senhor está à porta e bate. Aquele que abrir a porta, o Senhor Jesus diz que entrará e ceará com ele, com ela. O Senhor Jesus está à porta batendo, convidando você para se aproximar dele. Se você ouvir a voz do Senhor, abrir a porta do seu coração, o Senhor irá cear. E cear nesse sentido é ter comunhão, um relacionamento, ter intimidade com você. Deus é o nosso Pai. E nele nós verdadeiramente não temos falta de nada, porque ele é tudo que nós precisamos. Amém? E eu vou... Hoje eu tô falando tanto. O Senhor me deu logo em seguida que eu escrevi essas palavras que eu li aqui, o Senhor me deu o louvor da harpa, número 18, que é o louvor Grata Nova. Se você puder, medite nesse louvor da harpa cristã, louvor número 18, que fala, eu vou ler só o primeiro estrofe, mas leia os seguintes, ouça, procura no YouTube, louvor da harpa cristã número 18, medite nas palavras desse louvor e ouça o Senhor ministrar o teu coração. Diz assim a primeira estrofe, grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado o homem dos caminhos do Senhor, muitos estão cegados pelo inimigo. Estão no mundo do pecado, Estão desviados do caminho de Deus. E desconhece e desconfia desse Deus, o Deus de amor. Muitos desconhecem a Deus, desconfiam do Senhor, Desconfiam de quem é esse Deus que tantos anunciam e que amam e que declaram que Ele é grande, que Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Muitos estão aí no mundo desconfiando, mas Deus chama a esses também, dizendo, olha, Deus está anunciando hoje uma grata nova, proclamando uma grata nova para o mundo pecador. Em Cristo Jesus há salvação. Medite nessa palavra, não desconfie do Senhor. E aqueles que estão na presença de Deus, busquem ir mais profundo no relacionamento com Deus. Eu já conheço o Senhor desde a minha infância, Eu conheci o Senhor com 6 anos de idade. E Deus, assim que eu conheci o Senhor, eu tinha muitos problemas. Eu nasci com alguns problemas, mesmo nascendo no tempo certo, respiratórios, e eu lutei muito forte com esses problemas na minha primeira infância. Tive perfuração no pulmão, algumas vezes eu parei totalmente de respirar, de ficar roxa, não conseguia respirar. Nesse tempo eu ainda não conhecia Deus. Deus foi grande em misericórdia em todo o tempo. E quando eu conheci o Senhor com 6 anos, eu lembro que eu ainda sentia fortes dores no peito, eu ainda tinha essas questões respiratórias. E um dia, conhecendo com 6 anos, minha mãe me falou, me apresentou ao Senhor, conhecendo a Deus. Eu falei, Senhor, eu creio em Ti. E eu te peço que o Senhor venha me curar dessa enfermidade, dessas dores, desse
da falta de ar, eu não conseguia respirar direito. E o Senhor, e eu lembro das fortes dores que eu tinha. E Deus restaurou por completo a minha saúde. Mesmo eu morando num lugar, né, que na época tinha muita poeira, teoricamente pioraria a minha condição. Deus derramou da misericórdia dele e me curou. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em todo o tempo. Que nós venhamos ser testemunhas para os nossos filhos, para os nossos netos, para o nosso próximo. Que sejamos testemunhas dos feitos do Senhor para que eles desejem conhecer a esse Deus, o Deus de amor. Não existe outro Deus como o nosso Deus. Não existe outro como o Senhor. Amém? Que o Espírito Santo ministre mais aos nossos corações. Vamos orar? Se você tiver um pedido de oração, quiser colocar aqui nos comentários, tá bom? No chat, eu estarei intercedendo. Eu também estou com um caderno de oração. Hoje eu lembrei de trazer, glória a Deus, até escrevi atrás. Eu tenho colocado nesse caderno os pedidos dos irmãos que têm colocado aqui no chat, nos comentários, pedido para interceder pela família, pelos filhos, pela vida, portas de emprego. Eu estarei colocando aqui e apresentando diante do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, obrigada, Senhor, pelas tuas palavras. Obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia que nos alcançou, Senhor. Obrigada por mais um dia, pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor, pela tua presença conosco, porque a tua presença nos basta. A tua graça nos basta. Nós o amamos, Senhor. Desejamos a tua presença. Senhor, seja a tua vontade feita em nossas vidas em todo o tempo. Senhor, eu apresento cada um que está nessa live, os que entrarão, os que de repente entraram e saíram por alguma razão. Eu creio que o Senhor os trouxe aqui. Que o Senhor venha sobre a vida de cada um. Que o Senhor derrame da sua misericórdia e do seu amor. Que o Senhor fale aos corações. Que o Senhor os atraia com laços de amor para a tua presença. Ao que se sente sozinho, ao que sente que não é amado, que eles possam, nesse momento, sentir o teu amor e o teu cuidado. Sentir o teu toque, Espírito Santo, tocar em cada um nesse momento, com a tua paz, com a alegria do Senhor, com a sensação de pertencimento a ti, do seu amor, pois nós não podemos fazer nada para merecer o teu amor, Senhor. Mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor se entregou por nós. E eu te dou graças pelo teu amor e pela tua misericórdia. Derrama, Senhor Deus, aos que estão enfermos, que o Senhor venha derramar da cura, o bálsamo de cura da cabeça, da ponta da cabeça até a ponta dos pés. Cada função do corpo, de cada órgão, de cada célula, que o Senhor venha restaurar, que venha dar saúde em nome de Jesus Cristo. Liberta os que estão presos em amarras espirituais, os que estão aprisionados em vícios, Senhor. Em ti não há cadeias. Liberta em nome de Jesus, que todo mal saia em nome de Jesus Cristo e que a salvação entre na vida e no lar de cada um aqui representado. Que a salvação entre em nossa casa, Senhor. Que o Senhor venha transformar todas as coisas, restaura aquilo que está quebrado, uniões que estão quebradas. Que o Senhor venha restaurar para a honra e glória do teu santo nome. Dá sabedoria, dá mansidão a cada um de nós para sabermos lidar, Senhor, com o nosso próximo, para sabermos amar ao nosso próximo, assim como o Senhor ama. Em nome de Jesus. São as bênçãos que eu te peço. E te peço, Senhor, que a tua presença permaneça conosco. Consagramos o nosso dia a ti.
que possamos sentir a Tua presença e o Teu cuidado em cada momento desse dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Nessa parte, né, que eu li, se você chegou depois, eu li algo que eu senti no coração.